especial, ainda e sempre, sobre o doce sopro do Namastana, o aparecimento do menino Krishna, manifestação em poder e glória de Mahavishnu Bhagavan. Mais do que palavras, valerá muito mais uso. Nosso movimento interno profundo, sincero e, quiçá, tornado permanente, de união total, completa e profunda com o divino infinito. Será hoje o de mais valia, aquilo de mais valioso e puro que possamos levar conosco. E quando conseguimos efetivamente tornar aquilo que aparenta ser dois ou mais. Em verdade, em nosso estado de separação, mais do que tornar será retornar aquilo que aparente está separado. Isto alcançado, todo mais se realiza. Porque desfeita a ilusão, porque ela também jamais existiu. Unidos, reunidos e transformados, retransformados, somos nós também. E podemos proclamar como outro grande Mahavatar, Yeshua, eu e o infinito somos Pai e Mãe. Hoje, mais do que palavra, valem os ciclos e as batidas espirituais do nosso coração, tornando a mente a humilde serva da consciência infinita do reino que está ao nosso redor, que está dentro de nós e aguarda para se manifestar. Um simples movimento que, uma vez realizado, jamais cessará de trazer frutos sem que a nenhum deles, da ótica de nosso ego, estejamos ligados ou apegados. Esse dia de hoje em que reverenciamos Sri Bhagavan Krishna, nossa alma, nosso ser, como o guerreiro Arjuna, se reerga de sua apatia e busque, ouça e veja o que é real e não mais o que é visto. Vamos continuar em silêncio por mais um momento, porque hoje falará sempre mais a voz profunda e encontramos o silêncio.
Avisos? Então hoje vai. Hoje é a licença, viu? O aviso é que o outro está privilegiado. Por causa do tempo. Não quero ser que eu tenho, mas esse é o nosso mais importante. Boa noite. Todo mundo. Lembrete para quem ainda está pensando, estudando as suas possibilidades, que a gente está chegando pertinho do nosso retiro espiritual em Mendes. Então, quem ainda está pensando, a hora é essa. Temos ainda algumas vagas. Então, pensem com carinho, com cuidado. Qualquer dúvida, procura a gente lá na secretaria. Quem já conhece, reforça aí essa vontade da gente estar junto em novembro. Quem não conhece, venha tirar dúvidas, venha perguntar o que é, como é que funciona, o que a gente faz lá. Bom, eu sou suspeita, mas é bom. Tá? Então, fica aí o convite para quem ainda não fez, procurar a gente para saber mais sobre o retiro. Só para complementar, Valéria, senão a gente já tem um tema apontado pela espiritualidade. Nós vamos buscar em Mendes, quando eu digo. Tá bom aqui? Vocês estão vendo? Está bem claro. Mas aqui parece que alguma. O meu está. Não? Alô? Pronto? Tá ok? O tema está apontado, não está definido no sentido de... Definido está, ele não está refinado aqui, mas está apontado. Nós vamos trabalhar sobre o conceito de Melquisedec, como Rei Santo que habita dentro de nós. Então, o que a gente pretenderá fazer em Mendes é um mergulho profundo dentro dessa santidade interior, sob a ótica do mais altíssimo Hélio. Esse mistério profundo que está posto no livro de Gênesis e que tem eu diria, uma grande estrutura de poder à disposição, poder no sentido mais puro dessa palavra, para aqueles que se cristificam. Então a ideia é que nós aproveitemos esses 2 dias e Mendes, porque chegamos sempre na sexta, ficamos a sexta-noite, ficamos o sábado o dia inteiro, um pedaço de domingo, então soma 2 dias, para que nós fazer uma iniciação na ordem de Melquisedec seria uma ousadia, porque o tempo não dá, mas uma introdução sobre essa ótica, né? A nossa entrada dentro de reinos superiores que estão à nossa disposição, e hoje, dentro da fase que o planeta passa, ninguém pode mais freá-la. É importante que nós nos façamos partícipes desse processo como atores ativos. Ativos em que sentido? Utilizando a realização interna do nosso espírito como instrumento, como canal para que tudo aconteça como deve acontecer numa grande rede messiânica, uma rede consciencial messiânica que deve despertar no mundo. Cada ser que realiza isto faz com que outros tantos também o façam. Isto, em algum momento, se processa ao modo de uma reação em cadeia, onde você, rompendo uma massa crítica, leva que essa consciência mais facilmente se espalhe. Há vários meios de se chegar a esse estado de consciência. Os nossos amigos espirituais estão nos apontando, e eu confesso a vocês que também estou tentando me preparar para isto, para quando nós chegarmos de lá, eu poder ser um canal fidedigno, né, fiel, o mais possível ao que eles queiram nos passar, como a gente procura fazer todos os anos em Mendes, mas usando este viés, usando este canal, entendendo que Melquisedec não é, poderá até ter sido uma figura física, histórica, é um estado. Isto a Kabbalah, através do Zohar, muito bem esclarece. E é nesse viés que nós pretendemos trabalhar em Mendes, nesse nosso próximo mês de novembro. A partir de agora,
Eu vou tentar estar no estado mais receptivo possível para que se dê a transmissão do que eles querem que a gente faça e a gente aproveite aqueles 2 dias, a sexta-noite, o sábado, o dia inteiro e o domingo, para que saiamos de lá com instrumentos de trabalho interno, para que esse trabalho interno possa se transformar num trabalho real nesta grande rede messiânica que está se espalhando sobre a Terra, apesar das pessoas acreditarem que as coisas pioraram. Isso é uma bobagem. É só a gente olhar um pouquinho para a história para trás e ver que as coisas não pioram. As coisas é que hoje o que fica desequilibrado salta muito aos nossos olhos. Mas se a gente imaginar que há 500 anos ou 600 anos atrás, ou até há menos tempo, e às vezes até hoje acontece isso, mas era difundido, né? Se você ia fazer o seu piquenique de domingo para ver alguém sendo enforcado, para ver alguém sem palavra, isso é uma diversão das famílias. Hoje, quando a gente ouve alguma coisa que acontece, tudo salta. Então a gente, apesar de trancos e barrancos, apesar do ego ainda ser o dominante, nós vamos falar hoje de Bhagavan Krishna, onde tudo o que se mostra, de como esse ego pode se tornar um servo fiel, integrado à nossa natureza divina. Esse foi o grande trabalho de Sri Bhagavan. E nós precisamos sair dessa ilusão. Apesar do ego ainda ser dominante, é preciso que ele deixe o seu local, né, de falso rei, e entregue o seu reinado ao eu que cada um de nós tem dentro de si, que jamais será intocável, jamais será tocado, jamais será destruído, estará pronto para nascer. Como nascem todos os grandes avatares que nós vamos ver hoje. Por que eu pedi hoje ao Otto que nos desse tempo? Porque a gente, como é o Yanamastani, a gente vai falar um pouquinho. Vamos chegar aonde a gente quer chegar. O mais importante não é o relato histórico da vida de Krishna, encontrar os símbolos que se ligam a esse relato histórico, mas a gente situar um pouquinho o processo de Bhagavan na história da humanidade hoje, que nós podemos hoje ver com clareza, em visão telescópica, as coisas de modo mais integrado. E perceber que o trabalho, por exemplo, de Krishna, o trabalho de Jesus Cristo e de outros tantos avatares, é um só trabalho. Existe só uma verdade, a qual todos eles se referem, com linguagens próprias, com movimentos próprios, complementarmente para formar um todo. E aí eu até brinquei, pedi ao Michael agora, ele sempre tem lá, eu não quero cubo mágico, eu quero só um cubo. Então, se nós, você tem uma imagem boba, simples, mas que nos dá uma ideia. O trabalho de um avatar, o trabalho de um ser Cristo que vem, compõe, por isso a gente chama a nossa conversa de hoje de uma face do divino. Compõe o divino. E nesse momento, se você olha para esta face de uma forma restrita, bidimensional, por exemplo, você verá apenas um quadrado. No entanto, se eu giro isso num espaço tridimensional, aparece a figura completa, que é um cubo. Se nós fizermos uma relação para espaços multidimensionais, cada um dos avatares, cada uma das manifestações divinas que vem ao mundo, nos revela uma face. E as outras são todas semelhantes. Apesar de aqui, até isso nos serve, estarem coloridas de forma diferente. Portanto, quando nós falamos de Bhagavan Krishna, estamos falando de uma só verdade, que é a mesma que foi trazida por Jesus Cristo, que é a mesma que foi trazida por Siddhartha Gautama Buda, é a mesma que vem sendo trazida por todos aqueles que refletem esse raio criador fundamental nas suas diversas manifestações. Senhor. Vamos abrir aqui. Ei, Bhagavan. Obrigado, Otton sempre. Vai para aqui, vamos lá. Vamos achar um lugarzinho para ele. Hoje a gente vai falar um pouco de Krishna nascido e Krishna jovem, porque se fala pouco. A gente vai muito ao Bhagavad Gita, com toda a razão. E toda a história física de Krishna tem uma ligação fundamental com o Bhagavad Gita e com a missão espiritual da Índia, deste tubo cósmico,
onde Jesus e a sua mensagem é uma das faces, onde hoje nós procuramos no terceiro milênio integrá-las todas. Não que eles não tivessem procurado, eles fizeram isso o tempo inteiro, tinham essa consciência, têm essa consciência. Mas nós, como seres comuns, temos hoje muito mais condição de também ter esta consciência do que tínhamos há centenas, há milênios atrás. Essa é a nossa meta, esse é o nosso esforço, não devemos abdicar dele. E hoje a nossa conversa tende a falar um pouquinho mais de tentarmos focar no que importa quando olhamos a mensagem ou a vida de um Mahavatar, nesse caso de Sri Bhagavan Krishna. Vou achar um lugar? Me sugiram aí. Vamos ver aqui, ó. Bem aqui. Vamos posicionar essas possível, tá? Por favor. Ensinamos as velas umas às outras. Chegamos o domingo para ver isso para cá. E vai ficar mais visível. O Krishna foi um menino travessíssimo, né? Vocês estão vendo essa nossa coisa aqui, ele com um pote de manteiga. A manteiga está azul, mas era manteiga mesmo. E ele era conhecido na sua infância como ladrão de manteiga. Isso é um grande símbolo, como tudo é. E o que eu pedi de tempo a outra foi para que nós passássemos realmente um desenho animado, já que vamos falar de criança. Muitos de vocês já devem ter visto isso. Manteiga indiana, devia ser qualificada já desde aquela época, certamente. Eu sei que ele gostava da manteiga e vivia roubando essa manteiga e apanhou muito por isso. Antes do Pedro começar a ler, esse desenho é um desenho muito simples, simplório até, direcionado a crianças, mas ele contém coisas muito importantes sobre o nascimento e a primeira infância e a juventude de Krishna e o seu primeiro movimento. Eu vou explicar um pouquinho antes, só entrando no desenho, ele é autoexplicativo, depois a gente pode esclarecer algumas coisas, mas a cosmogonia hindu, só para reforçar essa ideia de unidade, ela nos fala, acho que a gente tem até alguma coisa aqui. Está muito pequenininho, mas dá para que a gente, vocês com um esforço tremendo de visão, o Deus sem forma, eu vou descrever aqui para vocês, quem está lá atrás acredita um pouco, depois até se vocês quiserem vir aqui na frente. O Deus sem forma, o inominável, que não pode ser nominado, depois ganha nomes, da mesma forma como em qualquer tradição cosmogônica espiritual. Mas basicamente, quando você começa a falar de um Deus criador, nós temos a figura de Narayana, ou logo depois Mahavishnu. Aquelas pessoas que conhecem um pouco de tradição, duas vezes pensam na Trindade hindu, Brahma, Vishnu e Shiva, e acham que eles são os criadores primordiais. Na verdade, esse Vishnu que aparece já como um ser participante dessa Trindade, ele emana de uma figura que tem, pode ser chamado de Narayana ou Mahavishnu, o grande Vishnu, do qual, aqui nesse momento, ele já está em processo criador com sua consorte ou a sua face feminina Lakshmi, ou Mahalakshmi, a sua esposa. Mas vocês veem aqui uma flor de lótus saindo do seu umbigo, e daqui dessa flor de lótus sai Brahma, o criador da manifestação, da criação de todos os universos. Muita gente às vezes acha que Brahma é o primeiro, é o princípio inicial, mas Brahma é o princípio que movimenta a criação. E nós vamos ver quando a gente estuda o Bhagavad Gita, que Krishna muitas vezes se refere a Arjuna como aquele ser que se realiza. Nós, que temos a divindade dentro de nós em aparente separação, nos tornamos Brahma, que está ligado a ele. E depois aparece, aqui embaixo, aí vocês vão ter que acreditar mesmo, Shiva e Vishnu. Seria o pequeno Vishnu, se assim pudesse ser. Muito bem. Obrigado por essa secretaria para mim. A tradição nos diz que quando os universos são criados e dentro desses universos as galáxias e os mundos, para os hindus isso já era uma realidade, em mundos específicos, em todos eles, se manifesta o poder criador de Vishnu e de Mahavishnu em tudo. No nosso planeta, especificamente, quando
a humanidade se desenvolve em várias eras históricas, não mesmo muito mais antigas do que a nossa era histórica conhecida, em alguns momentos, Mahavishnu se manifesta sob a forma de um avatar. Quando os processos se desequilibram, ele se manifesta mais intensamente sob a forma de um avatar, e esse avatar significa a descida da divindade aos planos tangíveis, planos astrais e nosso plano físico. Krishna vem a ser o 8º avatar de Vishnu. Mas só para a gente ver como é curioso, como mesmo dentro das tradições espirituais mais poderosas existe o ego. Veja que coisa interessante. O 7º avatar que precede a Bhagavan Krishna é Rama. Tanto que quando a gente canta o Mahamantra, né? Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Nós reverenciamos aos dois. Na tradição espiritual hindu, a história de Rama se conta num épico chamado Ramayana, e a de Krishna aparece no Mahabharata, que é um segundo, que fazem parte do Bhagavad Purana, que é uma correlação dos Vedas, do último Veda. Ora, eu estou contando isso porque existem os Ramaitas e os Krishnaitas. Mesmo em civilizações com alta percepção espiritual, existe a separação daqueles que acham, por exemplo, que Krishna é o que tem 50% da energia de Narayana e que Rama teria apenas 30%. Então, eu estou contando isso aqui para vocês só para que a gente entenda que os dois são um. Manifestaram-se da forma que era possível e necessária para o estágio evolutivo da humanidade naquele momento. Mas na sua integração, Sri Ram, ou Shri Krishna, ou Jesus Cristo, todos são um só. Então, se nós nos tornamos devotos de Krishna, ou nós podemos ser devotos de Jesus Cristo, hoje, o que nos é pedido é que esta devoção não seja iludida pelo ego. Claro que podemos ter mais afinidade com um ou com o outro, nos sintamos melhor. Mas se fôssemos perguntar pessoalmente a um deles, a Krishna ou a Jesus ou a Rama, a quem eles achavam que seria melhor, provavelmente eles apontariam para o outro. Porque entendem com absoluta consciência que há uma unidade na criação. E é isso que nós temos que ter em nossa mente para seguirmos a vida ou a devoção a qualquer avatar. Muito bem. Krishna, como eu disse a vocês, aparece em várias histórias. O Bhagavad Purana conta as histórias da infância de Krishna. Porque quando Krishna surge no Mahabharata, no momento crucial que vai preceder o que nós chamamos o Bhagavad Gita, foi essa tradução que eu consegui hoje aqui, eu esqueci em casa dos meninos, mas não importa. Isso aqui é uma coisa que é apenas um pedacinho, um capítulo de um dos livros do Mahabharata. Quando Krishna aparece, ele já fez a trajetória toda que nós vamos ver nesse desenho, inclusive coisas posteriores. Mas essa precedência, essa história dele criança e dele jovem, é muito rica em símbolos. Foi por isso que eu pedi desculpa outra vez, 14 minutos do seu tempo para que a gente veja esse desenho, que por si só, apesar de ser muito simples, traz coisas importantes que depois a gente pode conversar. Pedro, se você puder passar, vamos ver lá se o som está bom, né? A gente apaga as luzes o mais possível. Posso ficar quietinho aqui? As religiões do mundo, histórias animadas. Um rei como condutor. Para minha irmã, nada menos do que o melhor. Cansa!
Suas maldades terão um fim. Sua irmã Devaki será a causa de sua morte. Kamsa. Ela terá 8 filhos. E o 8º filho vai matar. Não! Esse menino não nascerá nunca! Hoje apresentamos a infância de Krishna. Onde está aquele menino? Ah, seja lá onde estiver, ele está aprontando alguma coisa. Nunca vi um menino como ele. Krishna! Vamos achar. Nada está a salvo com ele. Oh, Krishna! Ele soltou as minhas vacas ontem, não já não. Elas partiram para a floresta. Ele é um menino muito travesso. E a única maneira de manter o leite a salvo é mantendo longe do seu alfaiate. Olhe para ele agora! Desça daí! Krishna! Oh, vem cá, menino! Não pode me pegar! Espere até eu contar para sua mãe! Me dá um fogo! Me dá um pouquinho! Me dá um fogo! Ah, Krishna! Krishna, como pode ser um menino tão elevado? Um dia como esse sabe que Gargamel está aqui hoje. Está com seu pai agora. Apresse-se. Estou aqui para dizer que o menino que criou como seu filho é, na verdade, o Senhor do Universo, Vishnu. O quê? Krishna é Deus, um Deus em forma humana. Bem, vamos, meu filho, rápido. Você andou comendo lama? Não. Abra a boca e deixa eu ver. Ele é o Senhor de toda a criação, de todas as coisas e de todos os tempos. Vamos, abra a boca. Através dele, as pessoas vão saber o que é real. O verdadeiro significado das coisas só vem de Deus. Tudo o resto é falso. Meu garotinho. Mas por que Vishnu tomou a forma de um menino? Sempre que há muita maldade no mundo, Vishnu toma a forma humana para lutar contra ela. Ele veio como Krishna para livrar o mundo da maldade de homens como o rei Kamsa. Há anos atrás, ele assumiu o poder e jogou o próprio pai na prisão. Depois, no dia do casamento de sua irmã Devaki e Vasudeva, eles foram aprisionados também. Kamsa temia que o 8º filho da irmã o matasse. Ela já tinha tido 7 filhos. Os 7 foram mortos por Kamsa. A tristeza enchia seus corações. Mas numa noite de raios e trovões, a 8ª criança nasceu. E eles viram que era o Senhor Vishnu em pessoa. Kamsa mataria a criança se pudesse, mas o poder de Vishnu fez com que os guardas adormecessem. As correntes e cadeados se abriram. Vasudeva saiu com a criança na noite tempestuosa. Uma grande serpente abriu-se para proteger a criança. E o rio Jamuna se abriu para a criança atravessar. O bebê foi trazido para cá. Na mesma noite que sua mulher deu à luz. Mas seu bebê foi trocado por Krishna. E este foi criado aqui como seu filho, bem longe de Kamsa. Mas Kamsa mandará demônios e espíritos atrás dele. Bakasura será mandado na forma de um grande touro. E Krishna vai matar.
Kamsa Mandaragashura na forma de uma grande serpente. Bakasura virá na forma de uma grande ave. Haverá muitas batalhas até o dia em que Krishna e Kamsa se encontrarão cara a cara. Até esse dia, Krishna viverá com vocês como um menino. O próprio Vishnu em forma humana. Prestem bem atenção nesse trecho, por favor. Essa simbólica. Você ainda tem fôlego? Eu estou exausto. Vou beber água. Não bebam ali. Olhem. É veneno. Esse rio está amaldiçoado. O que está fazendo? Krishna! Ele está louco! Onde está ele? Krishna! Kalia! A serpente pegou Krishna! 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 Não se preocupe, mãe. Ele estará bem. Eles estão dançando! Acabe com ela! Mate-a! Mate-a! Não. Por suas esposas e filhos, deixarei Kalia partir. Chega de maldade. O rio será um lugar sagrado de novo. Sua Majestade. O que é? No rio. Quem pode ter feito isso? Dizem que foi o menino, e não descansará até todo o mal estar destruído. Krishna. Agora aqui está tão bonito. E tudo graças a Krishna. Ah, eu amo tanto. Não tanto quanto o outro. Amo sim. Deusa Katyayana, faça com que Krishna seja meu marido. Oh, Katyayana, faça com que seja meu marido. Acha mesmo que vai tê-lo como seu marido? Então terás de implorar para a deusa Katyayana. Eu já fiz isso, muitas vezes. Vamos para o rio? Sim, vamos. Isso é maravilhoso. Muito melhor do que ordenhar. Estamos de aqui em cima. Krishna! Vai embora! Ele pegou nossas roupas! Devolva nossas roupas! Venham buscar. Não! Não vamos sair! É uma pena. Vocês são tão bonitas. Esse rio é sagrado. Lembrem-se. Por que ainda assim amamos você? Porque eu amo todos. E onde há o amor, não pode haver maldade. Esta noite vamos dançar todos juntos. Que bom que vai dançar comigo. Que bom que me escolheu. Sabia que ia me escolher. Deve ser terminado logo. Sim, Majestade. Com certeza, Majestade. Será terminado logo. Será o melhor estádio do mundo, o senhor vai ver.
E depois o convida Krishna para uma amigável luta. É um sacrifício sem sentido, pai. Como assim? Precisamos de chuva, então fazemos o sacrifício para Indra, o deus da chuva. Estamos com medo dele. Por isso ele fica orgulhoso e preguiçoso. Preste atenção nisso. Devemos nos sacrificar por amor, não por medo. Você deve estar certo. Sim, estou. Reverencie o que ama. Faça os sacrifícios para as vacas, para as montanhas. Bem, isso não deve fazer nenhum mal. Não reverenciamos Indra, agora que ele está furioso. Krishna, é culpa sua. Faça alguma coisa. O que o menino pode fazer? Querem um guarda-chuva? Precisamos de um guarda-chuva do tamanho da montanha. Deixem comigo. Quem quer abrir? Não há o que tem. Isso foi incrível. Krishna é maravilhoso. Eu o amo. Krishna, o que foi? É um exagero. Veio da parte do rei Kansa. Tenho esperado por isso. Ele o convida para uma luta. Bom, acho que estou pronto. Quem são esses dois? Você os conhece? Krishna, Balarama, estão prontos para lutar. Somos só garotos, mas estamos prontos. Que a luta só termine com a morte. Peguem-no! Guardas! Peguem-no! Acabem com ele! Krishna! Seus dias de maldade acabaram. Sempre que a maldade mostrar a cara, Krishna estará lá para combater. Distribuição Sinapse, versão brasileira Audiobooks. Obrigado. Um desenho bem simples. Agora, o que tem de ensinamento aqui dentro é algo inimaginável. Dava para a gente conversar uns 10 anos. Aliás, o Marcelo Barturi faz um trabalho aqui sobre o sócio do Gita há não sei já quantos anos e é inesgotável. Porque, como a gente sempre tem repetido aqui, todas as escrituras sagradas, todas as vidas de grandes avatares são, em algum ponto, históricas. A gente nunca sabe a história onde ela... Mas se usa um termo que eu não gosto, porque ele tem uma conotação muito ruim. A história e a lenda. A conotação que se dá à palavra lenda não é a melhor. Eu diria, tentaria inventar um outro termo, história e hiperhistória. No sentido de que a simbologia daquilo que é um fato histórico, que a gente não pode medir nem saber, né, tem em si muito mais valor, ou tanto mais valor, que qualquer fato real, e traz níveis de entendimento, quando se trata de um avatar, que são fundamentais para a nossa iluminação. Vocês veem aí, primeiro, a semelhança profunda entre vidas de grandes avatares. Aqui é muito nítido, muito claro. A gente identifica naquele primeiro momento, quando vocês veem que Krishna é o 8º avatar e o 8º filho do casal Devaki e Vasudeva, e que o rei Kansa, que era um rei absolutamente egóico, poderoso, que só queria as coisas para si, que só queria deter poder para destruir, para comandar,
de uma forma desvairada, entende que aquele 8º filho vai ser uma ameaça ao seu reino e mata todos os 7 filhos anteriores do casal que ele aprisiona depois de ter aprisionado seu pai. Toda semelhança com Moisés, toda semelhança com Jesus Cristo, esses símbolos históricos, não é mera coincidência. Onde está o símbolo profundo nisso? Ora, quando o nosso eu interno, quando o nosso ser essencial, o nosso ser crístico, nossa essência divina, quer nascer, o nosso ego, que se manifesta de muitas formas, e nesse momento ele está tomando a forma do rei Kanza, que ali está reinando absoluto em poder, ele reage. E vai reagir de forma, se nós não permitirmos, a aniquilar. O número 8 tem um significado absoluto, porque toda a nossa estrutura física é feita de setenários, ou de soma de quaternários com ternários, compondo setenários, 7 notas musicais, as 7 cores visíveis, e por aí vai. Né? Os movimentos de 7 são os movimentos em que o ego dominante, o ego restrito, as visões de Maya, as visões, quem que era um rei como Kanza? O que é um rei como Kanza? É aquela parte de nós que faz uma devoção ao drama da criação e não ao Criador. Isso é Maya. E Maya é poder. Quando a gente fala de Maya como ilusão, a gente tem uma distorção desse entendimento, porque fica uma coisa meio irrealidade, meio... Bom, como é que pode ser uma irrealidade se essa história está toda aqui se apresentando como um drama para nós, que não é um drama de uma vida só, nem de um plano só? Nós que acreditamos em reencarnação, vivemos sob o domínio desse Maya, indo e vindo do plano físico para o plano astral, e do plano astral para o plano físico, reencarnando sucessivamente. Isto é poder. É poder para nós. E é poder em si. Só que ao contrário de sermos dominadores de Maya, nós somos dominados por ele. O Kanza, que aparentemente parece ser um dominador, é um dominado que tem, de repente, uma ascensão, é uma parte do nosso ego que vive tentando comandar o nosso reino. Só que esse reino está usurpado. O centenário mostra o movimento que nós devemos completar. É o centenário e o 12. Vocês devem ter, ninguém contou as cabeças da serpente, né? Aquela serpente com que Krishna lutou no rio, o Yamuna, que era o rio sagrado. Ela tem 12 cabeças. O 7 e o 12 são as estruturas, no hebraico, por exemplo, é o Matzal, onde se estruturam os 12 signos, onde nós rodamos as rodas kármicas, que podemos transformar em espiral, e os movimentos de energia que se traduzem no 7, dentro dessa roda de 12. Ora, isto tudo é Maya e está distorcido pela nossa devoção a Maya e não pela nossa devoção ao real. Krishna é o eu que vai combater isto e, por final, e aí a tradição histórica se divide em 2 caminhos. Aqui você no desenho fala da morte do rei Kanza. Há tradições que contam que ele não mata o rei Kanza, ao contrário, como ele faz com a serpente, porque o que é aquela serpente ali? É também uma manifestação do nosso ego. Tudo são múltiplas manifestações do nosso ego, contaminando um rio, que era um rio sagrado, que estava absolutamente contaminado e envenenado por todos aqueles que entravam nele. Ora, o que é esta contaminação? É a visão distorcida que nós temos da manifestação criadora. Ora, esse mundo e toda a criação é uma manifestação do Criador e possui uma beleza intrínseca. É preciso que nós saibamos vê-la, e para poder enxergá-la nós temos que transcender a ela, deixarmos de ser devotos a ela, ou de ser idólatras, ou de adorarmos outros deuses, como está na tradição hebraica e cristã, para adorarmos somente aquele que é real, que é o Criador, a essência que está dentro de nós e é o nosso ser real. Dentro de nós existe um Krishna, existe um Cristo, existe um Buda. Essa natureza é a nossa natureza verdadeira. Fora dela, vamos navegar na ilusão, em ondas, em altos e baixos, em rios contaminados, que deverão nos levar à morte. O que Krishna faz? Mergulha naquele rio, pega a serpente, a domina, dança em cima dela, a dizer, não é preciso nenhum esforço
para que se conquiste esse processo, enquanto os outros mata todos os egos ali, ele diz não, acabou essa coisa, vamos trazer. Então as outras tradições falam que no final não mata a Kansa, e sim que o exila para que ele, meditando, vá lá se regenerar de alguma forma e se reintegre ele também ao reinado que volta ao seu verdadeiro rei. Ora, a história de Krishna se desenvolve, então, vocês viram aquele milagre dele levantar o Monte Meru, né? A cidade onde ele estava, ele é salvo, né? Vocês viram ali que se manifestam os devas, as portas da prisão se abrem, o rio Yamuna se abre também com o Jordão e o Mar Vermelho, né? Ele sai na mão de Vasudeva, seu pai, é trocado, e Balarama, algumas tradições falam que ele, que é o seu irmão gêmeo, era irmão realmente dele, teria sido o 7º filho, que não foi morto, foi trocado por uma outra criança pelos devas e levado a ser criado nas vizinhanças onde Krishna também foi levado, para que depois pudesse ser a contraface de Krishna, o seu grande companheiro durante todo o tempo da sua infância e da sua juventude, a mostrar que o ser criador, ele tem sempre um alter ego, ou seja, a dualidade não é por si só ruim. A dualidade é uma manifestação da criação, e ela pode e deve ser harmônica. Essa tela branca aqui nos encobre o símbolo taoísta do Teigi, mas a dualidade de Krishna e Balarama, os dois, quem conhece a história, são muito complementares, ela pode ser harmônica e deve ser harmônica. Quando nós falamos em vencer a dualidade, não significa que nós nos afastemos do mundo e criemos um outro mundo único. Significa que nós façamos com que esta dualidade que se manifesta em Maya se transforme numa unidade pelo seu completo integrar, pela sua completa complementação, pela sua completa harmonia, pela sua perfeita dança. Bom, na infância e na juventude vai se suceder uma série de atos e fatos como estes. E conta-nos a história que Krishna, depois de um tempo em que ele toma a consciência perfeita, ou enfim, expressa a consciência perfeita da sua divindade, passa também 40 dias no alto do Monte Meru e volta fazendo discípulos e andando pelas bordas do Yamuna e do Ganges, de qual o Yamuna é afluente, despertando as pessoas que estavam, ou continuam a estar, nós, em sono profundo espiritual. E ele vai criando discípulos e se transforma, ele é um rei específico, ele tem um poder terreno, que fica junto a ele, se estabelece junto a ele. Aquela história que eu pedi que a gente prestasse atenção ali, fora das golpes, das mulheres, né? Muita gente acusa o Krishna de ser um lascivo, um sujeito. É absolutamente um símbolo. E esse símbolo, quando bem entendido, é maravilhoso. Por quê? Mostra aquilo que ele vai depois deixar expresso no Bhagavad Gita. Aquele que se une ao divino, ele se une ao divino, e para esse que se une ao divino, há somente pureza. E quando há pureza, não há excessos de forma nenhuma. Então não pode haver lascividade, não pode haver luxúria. Pelo contrário, mas sobra a união, o yoga, que nós vamos revisar agora, a partir de agora, que é a sua grande mensagem. Muitos falam de amor. A palavra amor, especificamente em sânscrito, não aparece no Gita, mas o conceito amor aparece sob a forma da sua grande mensagem, que é a estruturação, a instituição clara. Vou voltar a dizer, a verdade é única, não é que ele inventou isso, só passou a existir depois dele. Do nosso movimento de yoga, de união, de reunião com o divino. Então, o que são as golpes? As golpes são a parte do nosso ego que se equivalem à alma dentro da tradição cristã. Todas elas querem se unir ao Krishna, e ele se torna esposo realmente, o amor, o unido a todas elas, sem que isso signifique uma união no ponto carnal egóico. Vocês querem ver uma comparação interessante? Que é muito interessante, para mostrar, pode dar um sinal do que eu estou falando, para que fique mais claro. Quem conhece a tradição católica? Vocês aí bem. Vocês já viram as freiras usarem o anel de noivado? De quem elas são esposas?
Jesus Cristo seria o maior polígamo da história. Não é verdade? Mas a visão que Jesus tem do amor cósmico, relações que ele tem com grandes místicas femininas, como Teresa d'Ávila e outras tantas, fala desse mesmo amor que Krishna tem pelas gopis, que são as nossas almas. A nossa alma, em relação à presença divina, é feminina ou passiva, ela deve se fundir ao masculino para que os dois sejam unos. Na Kabbalah, é o casamento entre Zeir Anpin, a pequena face, e a rainha Malkuth, o reino. Quando isto acontece, se reestrutura a queda. E a queda se refaz. Acontece o yoga. Yoga, a palavra yoga, significa a raiz yoga, é união. O que Krishna veio expressar foi mostrar, eu sou um, e eu venho trazer o yoga para que todos possam ser um, e esta é a única forma, não é única, ele diz até que não é, mas é a forma mais, eu diria, direta de se adorar ao divino. E aí ele institui o Gita, por isso a importância do Gita, que vai ser o preâmbulo de um movimento que na história de Krishna, volto para ela agora rapidamente, ele se torna um rei poderosíssimo e entra nesse momento no cenário o drama das duas raças simbólicas lunar e solar, os Pandavas e os Kauravas, os Kurus, os 5 Pandavas e os 100 Kurus, que são filhos de um rei cego, Dhritarashtra, casado com uma rainha que também tudo isso representa o ego, só que esses 5, esse número também é bastante simbólico, né? A estrela de 5 pontas, né? Lá de Leonardo da Vinci, que representa o homem, que pode se tornar cristificado quando ele faz dos 5 um movimento de salto dinâmico em relação ao seu retorno. Os 5 pandos são 5 filhos de deuses, de semideuses. E Krishna é um rei que é ligado por parentesco a essas duas. Todos eles são primos entre si, todos são parentes. Os reis lunares e os reis solares são parentes no final das contas, só que brigam. E a briga e a usurpação, a história do Mahabharata é muito bonita, tem todo um drama que se desenrola. Os herdeiros reais, que são os Pandus, perdem numa aposta o reino, são exilados por 13 anos, e depois, para retomar esse reino, acontece uma grande batalha, uma planície chamada Kurukshetra. Nessa batalha, na prévia dessa batalha, Krishna primeiro tenta conciliar de todas as formas os dois, tentar fazê-los se entender. Eles não admitem, quer dizer, na verdade os Pandus queriam, mas Duryodhana, que era o principal dos reis, dos príncipes lunares, vamos chamar de príncipes lunares, os Kurus, não quer. E não quer a conciliação até que o momento que Krishna diz: a lei do karma vai agir. Muito importante para a gente entender depois, que eu quero deixar como trabalho nosso interno nessa noite. Krishna tenta conciliar, tenta trabalhar dentro dessa lei do karma, só que os dois conduzem as suas ações, são todos egos, vinculados à lei do karma original, até que num determinado momento se fecha o cadeado, ou seja, 100% de possibilidade, só a batalha vai resolver. A batalha entendida no sentido simbólico e profundo. E aí Krishna, como um rei equânime, como um príncipe que está desvinculado dessa percepção do mundo como Maya, alguém que controla a Maya, chega para os dois lados e diz: vocês têm a opção de escolher o que querem de mim. Os reis lunares, os 100 reis lunares, assim, ele dá a opção: o meu exército, um exército poderosíssimo, ou a mim. Duryodhana, vinculado aos reis lunares, completamente enseguecido por Maya, completamente dominado pela quantidade, por aquilo que se manifesta, porque nós hoje somos assim. Essa é a nossa civilização, a civilização do quanto, do muito, do medo. É o medo que nos leva a isso, a querer nos defender com quanto, a querer acumular, o medo de perder, o medo de qualquer coisa. Eles escolhem os exércitos, porque achavam que esses exércitos de Krishna eram suficientemente poderosos para dar a vitória. Os Pandus, que são egos,
já melhor, vamos dizer assim, posicionados nesse retorno, simbolizados por Arjuna, o príncipe, que escolhem o próprio Krishna. No primeiro momento, essa escolha pode parecer, imaginem nós tendo que escolher um exército poderosíssimo ou Krishna numa carruagem, conduzindo uma carruagem com Arjuna, que era o guerreiro, com um exército atrás. Talvez a gente optasse pela escolha dos Kauravas, os exércitos poderosos deles, e não a ele mesmo. Arjuna e seus irmãos fazem a boa escolha e a batalha vai se dar. Nesse ponto, Krishna já era um ser, tinha passado pela sua infância, tinha criado os seus discípulos, era reverenciado em toda a Índia como um rei completamente desvinculado, que tinha reintroduzido o yoga como caminho de união ao divino. E aí, no preâmbulo da batalha, quando Arjuna, o príncipe, era o maior arqueiro que existia, o seu arco Gandiva era um arco absolutamente imbatível, ele não errava um. Ele, quando vê do outro lado da batalha os seus primos, os seus instrutores, que eles foram criados todos juntos, ele perde as suas forças, joga no chão o seu arco, cai e diz: eu não vou lutar, porque eu vou lutar contra aquelas pessoas que foram as pessoas mais caras da minha vida e isso não me interessa. E Krishna chega para ele e o instrui até eliminá-lo. Isso está aqui dentro das palavras que compõem o Bhagavad Gita, um dos livros mais sagrados da humanidade. A Bíblia, o Bhagavad Gita, o Tao Te Ching, os sutras budistas, mas aqui, como dizia Gandhi, o Sermão da Montanha e o Gita eram os grandes companheiros de Mahatma Gandhi. E quem olha isto aqui e segue, como a gente podia dizer, quem pega o Evangelho, olha e segue, se ilumina. Porque Krishna ensina a Arjuna, ensina a nós como adorarmos e nos unirmos efetivamente a Deus. Essa é a grande mensagem de Krishna. Ele era um ser, nós vimos aqui, um Mahavatar, uma presença divina, completamente realizável, todo o seu poder. Estava naquele momento presente para tirar a maldade do mundo. Simbolicamente, nós tiramos isso do conceito histórico e ele continua presente nesse exato instante para tirar a maldade do mundo. Maldade significa ego. Na verdade, não há nada mal ou bom. O que a gente chama de maldade é o ego exacerbado, é o ego que só quer para si mesmo, é o ego que só quer conquistar, acumular. Isso distorce, entre aspas, a natureza divina das coisas, porque no fundo nada é distorcido. Então a vitória contra a maldade se faz com o entendimento de que somos dominados pela ilusão e um movimento de retorno ou de união de yoga com a nossa natureza verdadeira. Para Cristo, isto era um tshuvah, ou retorno. Para Kabbalah, para Krishna, é o yoga. Aliás, a palavra yoga é tão poderosa, a raiz desse conceito, ela se estende, ela sai do sânscrito e vai entrar no hebraico, por exemplo. Ela se apresenta no hebraico sob a forma Yudé. Um judeu, ou Judá, é aquele que está unido à natureza do Criador. A palavra yugo vai dar origem à justiça. O yugo é a união. E Krishna ensina isto. Em toda a sua passagem, todas as histórias, existem histórias fantásticas. Paramahansa Yogananda, por exemplo, todos os grandes mestres que têm em Krishna uma referência, contam passagens maravilhosas, que hoje aqui não cabem. Mas as histórias, todas elas com símbolos muito profundos. Mas o fundamento do ensinamento de Bhagavan Krishna, mesmo na sua infância, quando ele era aquela criança, ele quer nos ensinar, por exemplo, que a vida, na verdade, é algo que deve ser enxergado com equanimidade. Toda a sua vida, toda a sua história de vida é mostrar que nós não devemos nos apegar aos frutos da nossa ação. A grande mensagem do Bhagavad Gita não é a não ação, como muitos pensam, não é o não agir. Porque diz ele aqui, eu vou depois ler algumas passagens para que a gente possa refletir sobre elas. Não é não agindo que eu vou me salvar. Porque eu não deixo de agir, mesmo não agindo.
Eu tenho que fazer com que a minha ação possua um grau e um nível de consciência absoluto que permita que todos os fatos que acontecem externamente, em primeiro lugar, não me afetem. Isto é equanimidade. E nós vamos ver a equanimidade chancelada por todos os outros grandes mestres que vêm depois dele. Buda, Cristo. E segundo, que nenhum ato, nenhuma ação, para que a equanimidade exista, no momento em que nós somos indenes ao prazer e à dor como coisas que nos fazem ficar felizes ou tristes, nós somos absolutamente contemplativos em relação aos processos externos. Esse processo, num determinado momento, ele de passivo passa a se tornar ativo. E a nossa ação deixa de estar vinculada a nós acharmos que fomos nós que agimos. O ego passa a abdicar dos frutos da ação e depois da própria ação em si. Não sou eu quem age. Aí vamos novamente ver alguém falando uma coisa semelhante, que foi Jesus Cristo, quando ele diz: não sou eu que faço as obras, mas é o Pai em mim quem as faz. Krishna diz a Arjuna: você está querendo achar que você é o cara que vai matar os... Você não está matando ninguém, porque ninguém morre. Ele abre o Gita assim: não existe morte, a alma não pode ser morta. Então, você ficar preocupado que vai guerrear contra esses seus parentes, eles vão morrer ou deixar de morrer, a alma é imortal. Aí ele fala sobre o ciclo das reencarnações que se cumprem no processo em que nós estamos imersos. E se é, portanto, isso a alma imortal, por que você está preocupado se vai matar ou morrer? Aí diz uma coisa que é enigmática e profunda para Krishna. Para Arjuna, desculpa. Assim, você não percebeu ainda? Isso antes da batalha. O arco do Arjuna está ali caído ainda no chão. Você não percebeu ainda que eles já estão mortos e derrotados? Naquele momento, Arjuna disse assim: como a dizer, aquele que entra em ligação com Deus, ele percebe o processo como um todo, e ele está indene, ele está absolutamente desligado do fato. E aí, o Bhagavad Gita é um poema. A partir desse instante, Arjuna começa a fazer perguntas, Krishna é iluminado, e no final eles tocam o grande búzio, e todos os exércitos tocam o búzio e a batalha se dá. E a história dessa batalha é também uma história muito interessante, porque ela tem vários momentos, várias etapas. Eu só vou ressaltar um. Vamos imaginar que Arjuna já está iluminado, o Bhagavad Gita já aconteceu. Então, Krishna já passou a ele esse estado de consciência. E a batalha é muito dura, desenvolve-se em várias etapas, vários dias. Mas, ao momento, ele tinha escolhido Krishna, né? Krishna é o cocheiro da sua carruagem, com 5 cavalos. A gente tem até um retrato, quando ele depois olha ali embaixo, perto da parede lá, tem um retrato da carruagem de Krishna, com ele sendo o cocheiro da carruagem de Arjuna. E, naquele determinado momento, a batalha está muito complicada, e é preciso reverter um ato que aconteceu. Arjuna tinha feito uma promessa de que ele deveria fazer alguma coisa, não vou esclarecer muito aqui, não, para a gente não ficar com ele. Ele tinha que cumprir uma coisa que ele tinha prometido. Como eles já estavam sendo iluminados, Krishna fala assim: eu vou usar a minha arma, que é um escudo chamado Dharma Chakra. É uma arma poderosa no sentido de que manifesta as coisas e transforma, inclusive, os movimentos de espaço e tempo onde nós nos manifestamos. Para que Arjuna pudesse cumprir antes do pôr do sol aquilo que ele prometera, Krishna faz com que o sol se ponha, o outro lado baixa as armas, e Arjuna vá e realiza aquilo que tinha que realizar. Depois o Dharma Chakra volta às mãos de Krishna e o sol reaparece. Então ele diz assim: você, do outro lado, você rompeu as regras, o sol foi fantasiosamente oculto. Só isso dá para a gente ficar 10 anos discutindo. Mas o que nos interessa aqui é que esses processos profundos da alma passam por uma profunda renúncia ao ego. Não há como chegar a esse estágio que eu estou contando para vocês agora, em que estavam Krishna sempre e Arjuna depois que ele foi iniciado, sem que nós passemos pela renúncia
a tudo aquilo que se referencia ao ego. E renúncia não significa renúncia externa. Porque Krishna mostra muito claramente aqui que não é a renúncia externa que vai valer. É um estado interno de renúncia que pode se acompanhar. Krishna, por exemplo, era um rei, uma riqueza em volta de si enorme. Só que ele não era apegado a nada daquilo e era um renunciante. Esse paradoxo deve ser entendido por nós, porque ele foi depois chancelado, vou repetir, por todos os outros grandes avatares. Paulo de Tarso, por exemplo, que não é um avatar, mas é o discípulo de um, vai falar isso na Epístola aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele fala do maior poder que é o amor, onde ele diz: não adianta eu renunciar todos os meus bens, não adianta eu vender tudo aquilo que eu tenho, não adianta eu me entregar ao sacrifício do meu corpo. Tudo isto é vazio, sem sentido, se não houver amor. Esse conceito que é trazido para nós como amor é, para Krishna, o yoga. Porque quem se une a Deus, quem une a sua natureza partida e a reintegra a divindade, esse está no estado do verdadeiro amor. E é isso que Krishna propõe, e é isso por onde é o caminho onde ele faz com que a Arjuna se inicie. Então, hoje eu puxei alguns trechos, muito rapidamente, dessa tradução, não é nem a melhor de todas, mas ela é fiel àquilo que a gente quer aqui hoje. Então, estamos aqui, vou repetir o Bhagavad Gita, primeiro Arjuna joga no chão, e aqui vai se desenrolar tudo isso, até que no final ele diz: eu vou lutar. A luta começa. Então, estamos já no momento em que Krishna fala. Arjuna pergunta, Arjuna comenta, Krishna fala. Bom é agir, e bom é abster-se da atividade. Tanto isto como aquilo conduzem à meta suprema. Mas, para o principiante, melhor é agir corretamente. Então, ensina gradações. O verdadeiro renunciante é somente aquele que nada deseja e nada recusa. É o seu fato, ele é equânime. Ele não deseja e nem recusa. Se ele recebe, ele sabe que não é dele, ele compartilha. E, portanto, ele não se apega a nada. Ele não se acha dono nem proprietário de ninguém, nem de pessoa, nem de situação, nem de coisa alguma. E, portanto, não sofre. Mas não sofre com um estado de alienação. Ele não sofre porque ele tem, ao contrário, um estado de perfeita consciência, onde não há para ele amigo ou inimigo, há apenas seres iguais. E todos eles com a divindade imanente dentro da sua alma. Todos são gopis, a quem devem ser amados. O reino da quietude. Olha, vamos lá. Os ignorantes tecem teorias sobre agir e o saber, como se fossem coisas diversas. Mas os sábios estão convencidos de que quem faz isto não deixa de colher os frutos daquilo. O reino da quietude que os sábios conquistam pela meditação é também conquistado pelos que praticam ações. Sábio é aquele que compreende que estas duas coisas são uma só. E aí desenvolve todo um processo onde ele mostra que agir dentro disto, dentro desta consciência, e meditar. Ele ensina aqui, sente-se, ele diz: Arjuna, sente-se uma coluna ereta, entenda que você é uma árvore divina plantada no solo, feche os olhos e se una a mim. E o fogo da purificação agirá, o fogo do verdadeiro sacrifício agirá dentro de você e unirá você a mim. A mim quem? Não a figura limitada de Krishna que tem 50% de Narayana, mas sim a essência divina que está dentro de todos nós, independentemente da onde nós a busquemos ou por onde, através de que nós a busquemos. Nesse caso estamos falando de um caminho excelso, como diz Paulo de Tarso, um caminho muito próprio, extremamente próprio. E diz: quem tudo faz sem apego ao resultado dos seus atos, fez tudo no espírito do divino, e por isso é como a flor de lótus,
incontaminada pelo lado em que vive, permanecendo isenta do bem e do mal. Vamos lá. O Dita é algo fantástico. O que eu estou fazendo aqui é até uma. Vou tirar assim até uma. Como é que fala? Sei lá, uma palavra que a gente diz. Heresia ou sei lá, outra qualquer. Mas a gente tem um estudo do Gita que se faz aqui, muito bom, falando pelo Marcelo Captura. Então, né, aqueles que ficarem entusiasmados aqui podem vir às quartas-feiras que vão mergulhar dentro de uma coisa, um trabalho que é feito aqui com muita precisão, muita dedicação pelo Marcelo. Muito bem. Porque há um momento aqui que eu separei que dizer o seguinte: não existe outro sacrifício do que aquele que nós nos oferecermos integralmente a Deus. Aqui está o ponto mais prático da nossa conversa. Ok, todos nós queremos ser seres iluminados, todos nós vamos nos dedicar a fazer uma meditação, seja qual for ela, daqui para frente, incluirmos a meditação, ainda que curta, na nossa rotina, sem que essa palavra rotina tenha a sua face de significado. Rotina, às vezes, significa mecanização e não é. A meditação é algo sempre novo, que deve ser visto assim. E quando a gente sente que está entrando na rotina, é melhor fazer uma meditação de 1 minuto do que uma meditação rotineira de 5 horas. Uma de 1 minuto que nos leve integralmente a Deus. Então, o que diz Krishna? Ele é o primeiro que fala isso. Depois nós vamos ver isso repetido em todas as tradições, que vem temporalmente depois dele. Tudo que eu faço, quando eu procuro esse estado de consciência, eu devo levantar a cama com a consciência de que o que eu estou fazendo não são atos do meu ego, são atos da minha estrutura divina. Portanto, os meus atos eu os dedico em sacrifício. Esta é a palavra. O que quer dizer? Você sabe o que significa a palavra sacrifício? Na sua essência, sacrifício, fazer de modo sagrado. E sagrado, ou sacro, é algo que diz profundo, sem limites. Portanto, o verdadeiro de fazer tudo em sacrifício é fazer com que todos os nossos pequeninos atos sejam feitos em oferendas do ego ao ego. Entre parênteses, Deus. Se nós estamos usando essa palavra pela primeira vez aqui hoje. Deus não é, em nenhum momento, e nem será algo fora de nós, a quem nós devamos temer ou adorar. E aí Krishna, em um determinado momento aqui no Gita, vai dizer: nada contra isso. Porque aquelas pessoas que ainda necessitam de um Deus externo vão adorar outros deuses, como Indra, por exemplo. Vocês viram ali no desenho, eu disse, presta atenção nessa hora. E o pessoal estava assim: nós não vamos se a gente ficar, o Indra vai ficar nervoso, vai destruir tudo com tempestade. E Krishna fala: gente, o Indra é uma manifestação parcial, por mais poderoso que ele seja, ele não é parcial. Nada externo, ou nada que eu chame de Deus é Deus, porque tudo na verdade é Deus, e só a consciência desperta pode entender Deus presente em tudo e em todos. Se não se prende ao medo, a nada externo que possa ser chamado de Deus. Indra, só para vocês terem ideia, volto aqui rapidamente, os 5 Pandavas, todos eles eram filhos de deuses. Indra é o pai de Arjuna. É um deus muito poderoso. Na Umbanda a gente relaciona ele com Xangô, do trovão, do fogo, das tempestades, né? Ele manifesta esse poder. Só que, se você olhar ele externamente a você e começar a devotar somente a ele, você vai entrar muito mais no medo, no temor, do que na união. Então o que Krishna diz? Ok, se você for uma pessoa boazinha, se você cumprir diretamente isso, você vai desencarnar e vai para o céu de Indra. É bonito, é um plano astral. Eu sempre brinco aqui, são as colônias espirituais, né, que a gente se encanta, nosso lar e tudo mais. Só que essa história toda são ainda estágios parciais. Eu não quero ficar ali. Eu não quero ir para uma colônia e ficar ali parado eternamente, uma colônia dela. Ótimo, no estágio que a gente está, que bom que a gente vá para nosso lar e não para outros estágios. Mas o nosso grande objetivo é estar unidos com o divino, e ali quem se une ao divino vai estar em algum lugar que a gente
Nem sei onde é, pode ser nosso lar, pode ser aqui. Porque nós trazemos para dentro do nosso reino, aí que eu falo, no primeiro momento a gente passivamente não se deixa afligir por nada, nos tornamos equânimes, para que depois, ativamente, esse não agir seja investido de um poder sem denominação. É um poder que está unido à natureza divina, e aí a natureza passa a obedecer. Mas para isso a gente precisa primeiro renunciar. Para isso nós precisamos renunciar à adoração de todos os deuses e nos unirmos somente a Deus no sentido da sua unidade, estarmos em estado de yoga, de união profunda, de realização profunda do nosso ego, abertos os nossos olhos, os ouvidos, e o nosso coração expressando com intensidade essa união. Pode ser aqui, pode ser no nosso lar, pode ser no umbral, porque Krishna vai dizer que ele pode ser o maior pecador. Aliás, Cristo disse isso também ao ladrão na cruz, disse aquele: conheça a verdade e somente isto vai te libertar. Krishna fala: aquele que se une a mim em profundo conhecimento. Eu amo todos aqueles que adoram Indra, que fazem tudo, eles estão adorando a mim sem saber. Mas o que mais está no caminho é o sábio que se une a mim por completo e não se afeta pelas realidades externas, porque elas são maia, possuem realidade para aqueles que chancelam essa realidade como verdadeira. Mas aquele que se une a mim, este transcende todas as forças da natureza, para depois estar nelas, como nós falamos aqui, como a flor de lótus, transformando o lodo em perfume. É isso que a flor de lótus faz. Ela nasce no lodo e transforma, só muda. É como o carvão que vira diamante. São as mesmas moléculas, os mesmos átomos. E essa é a grande mensagem de Krishna, e isso é o que a gente tem que procurar fazer. Acordar todos os dias, treinar, isso é treino. Tudo é Deus. Então todos os nossos atos não são o nosso ego. É a Deus que nós estamos fazendo tudo. O nosso comer, o nosso dirigir, o nosso vestir, tudo isso tem que ser percebido numa ótica divina. Isso nos ajuda a aprender a renunciar nesse sentido interno que nós estamos falando, a não nos apegar. Quando acontece uma coisa desagradável, aquilo não nos tira do eixo. Quando acontece uma coisa muito boa, aquilo também não nos tira do eixo de uma outra forma. Porque é assim que as coisas são, né? Meu Deus do céu. A gente precisa estar unido ao divino e aos poucos esse processo de união vai nos transformando realmente em deuses. Porque Jesus foi questionado pelos sacerdotes: você está falando que você é Deus? Assim, eu não. O Salmo 82, que diz: vós sois deuses. Aí ele calou todo mundo, como Krishna diz: Arjuna, aquele que se liga a mim supera as três forças da natureza. Porque as três forças da natureza, tem uma delas que nos encanta, que é Sattva. Para aqueles que não têm as gunas, né? Sattva, Rajas e Tamas, são três forças que compõem a natureza, e que o sático é aquela pessoa que aparentemente chegou ao ponto Krishna: não é você não. Porque mesmo essa coisa mais bonita tem que ser transcendida pelo estado real de união comigo. Então, o verdadeiro sábio é aquele que transcende a tudo, inclusive as coisas aparentemente mais belas. Mais ou menos assim: eu sou o espírito mais evoluído, eu sou o melhor cara, eu sou o sujeito que tem mais luz. Se a pessoa se deixa encantar por isso, já não está no caminho da yoga. Agora, alguém que, olha, eu não sou nada, mas vou tentar, e vai lá e consegue, aí a conversa já muda. Essa pessoa pode saltar muito mais rápido do que aquela que estava ali adorando a sua própria luz, a sua própria evolução, o seu próprio conhecimento, né? Indra. Vou contar uma última história e vou propor um campo cósmico para a gente fazer, como meditação final.
a última história, que já foi contada aqui algumas vezes, mas vale, que se refere a Indra. E é exatamente isso que nós estamos falando. Quem ouviu essa história aqui? Só para ver quantas coisas eu estou repetindo. O Zé já tanto ele ouviu que ele está saindo para ele. Ele já conhece. Não, é verdade. Mas vale a pena a gente repetir. Conta essa história que Indra foi ganhando poder como semideus, dominando planos astrais, dominando planetas, e constrói para si um grande palácio no astral e contrata um arquiteto, um deva arquiteto, para que aquele palácio fosse cada vez mais aumentado de acordo com a sua grandeza e o seu poder, e se estendia cada vez mais em reinos astrais. E aquilo se transforma numa verdadeira obsessão, e esse arquiteto se transforma num escravo, obrigado a fazer cada vez mais cômodos, cada vez mais brilho, cada vez mais pedras preciosas luminescentes, cada vez mais beleza. E um dia, esse arquiteto premido por aquilo resolve ir a Vishnu, amar a Vishnu, quer dizer, Indra está passando dos limites. E Vishnu diz: ok. Um belo dia, Indra na sua corte, ele ficava sentado no reino, ali sendo louvado por todas as pessoas que viam Indra, beijando a sua mão, seus grandes poderes, seus súditos. Aí chega um sadhu, pequeno, quase do tamanho de uma criança, velhinho, assim: eu queria falar com você. Ele assim: vai para a fila. Assim: não, eu quero falar com você agora. Aí Indra, que era o poder, era tomado por: quem é você para passar da fila e para cima? Quando ele começa a falar, ele sente que daquele ser emana um poder que vai diminuindo a sua voz, vai diminuindo a sua voz. E ele para: quem é você? Retorna. E aquele sábio diz assim: você parou para pensar nas coisas que você tem feito? Aí volta de novo: quem é você para me dizer assim? E quando eles estão naquela troca, né, de um absolutamente equânime e o outro berrando, né, o Indra, ele soltou um trovão, deve ter sido, né? Ele que podia, um raio, o outro ali com seu bastão, ele diz assim, não, começa a passar na frente deles uma corrente de formigas gigantes assim. E você ainda veio aqui trazendo essas formigas todas? É você? Assim, não, eu não vim trazer isso. Olhe bem para as formigas. Você sabe quem é a nação? São outros Indras, como você, que não souberam entender a razão e a real essência da vida. Aí estão eles. Quando ele olha para o sábio, ele não vê mais aquele sábio pequeno, mas vê Mahavishnu. Indra, quando olha aquilo, foram todos os outros Indras que passaram por aí. Ou seja, o ego é temporal, o ego é parcial, e o ego só traz ilusão quando a gente pode ter poderes até enormes por tempos, mas será sempre o ego. E enquanto ele não se unifica, e ainda depois disso tomou jeito. Caiu na real, reestruturou um pouco os seus reinos astrais e se transformou num semideus mais aplicado. Talvez até tenha se iniciado, né, sob a forma de seu filho Arjuna. Era isso que eu queria falar um pouquinho hoje, nesse dia que a gente reverencia Bhagavan Krishna. E eu queria usar para a gente fazer, não uma prece final, mas um cântico de duas expressões. Eu vou tomar emprestado da selva da Exista Fellowship, depois já vi ela aí, né? Mas antes, só para explicar um pouquinho, rapidamente, esse cântico usa duas expressões: Rei Bhagavan. Bhagavan, a palavra significa aquele que tem todo o poder, que expressa toda a essência, toda a luz, todo o conhecimento, toda a verdade, toda a luta em uma só coisa. É aquele que é o múltiplo em um. É Shri, a abundância. É Dhyana, a verdade. É Moksha, a bênção. É Dharma, a realização. Bhagavan, portanto, é uma palavra sagrada. Portanto, nós nos referimos a Shri Krishna como Bhagavan. Mas Bhagavan é ele e somos todos nós. Ele em absoluta realidade. Nós em absoluta potência. E precisamos transformar essa potência em realidade. Esse cântico, como todo cântico, ele tem um poder enorme para aqueles que vão entrando
de despertar estruturas internas nossas. É um cântico cósmico que a Self tem, e é só Rei Bhagavan, tem uma harmonia muito bonita. A gravação que a gente tem aqui são os monges da Self-Realization Fellowship cantando. A única letra, vou repetir, é Rei Bhagavan, Rei Bhagavan. E eles vão modulando isso. Ela faz uma volta, né? Se a gente quiser ter uma sensação geométrica dessa música, é uma espécie de uma espiral. Ela vai pulando um pouco mais alto e volta, a melodia se fecha e tem um poder muito grande. Vão ser os nossos 5 minutos de repetição. Eu digo uma coisa para vocês: vamos estar em postura de meditação, como se nós estivéssemos realmente nos alimentando da presença de Krishna, de Bhagavan Krishna. E que aos poucos pode apagar a luz, pode diminuir. Não precisa cantar, mas eu aposto que em um determinado momento, quando vocês perceberem a melodia, se deixarem embarcar nela como uma dança interna, a gente vai tentar, ainda que baixinho, ainda que para dentro da gente, cantar, porque isso vai nos conectar com as forças que estão conosco aqui hoje. Eu sempre digo, não merecemos, nessa quaresma de Miguel Arcanjo, tanta luz que brilha sobre o mundo nessa casa, graças a Deus também. Vamos aproveitar isso nesse cântico, louvando o sentido mais profundo dessa palavra, a Shri Bhagavan Krishna. Respirar de forma pausada, visualizar enquanto respiramos que estamos inalando luz, que quando exalamos o ar, temos amigos espirituais aqui que estão encarregados de queimar os miasmas, as vibrações que nós trazemos. Pelo estado das velas que estão aqui, está sendo feito um belo trabalho de limpeza no nosso curso. Isso é bom. Ok aí? Então, como não passa para o outro. Vai cansado? Calma, deixa eu saber mesmo. Vamos lá. Nosso. De novo, então, gente, está desculpa mais alto. Vamos sentir a luz que penetrar na cabeça. Aí, agora. Bhagavan,
Senhor Krishna, que a sua manifestação possa estar em nós, com sua flauta, seduzindo o nosso coração para que possamos, sem demora, corrermos para Ele e a Ele nos unirmos, porque assim fazemos, estamos nos unindo a nós mesmos, ao nosso eu real. Que hoje nenhum de nós saia daqui sem esta semente plantada e sem que esta árvore possa brotar, crescer, frutificar. Rei Glória. Obrigado a todos vocês. Até a próxima. Seja uma ótima semana. Tchau, obrigada, hein? Processo